Bom dia! Que bom estarmos aqui para o nosso Café com Fé, tempo de celebrarmos a Jesus, o Senhor da nossa vida. Que bom que você está conosco para esse tempo de devoção, de estudo da Palavra de Deus, esse tempo de oração. E esse tempo tem sido um tempo realmente de muita oração, de buscarmos o cuidado e a direção do Senhor na nossa vida. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo das metáforas a respeito da igreja. Nós estamos, nesse tempo, lembrando de algumas coisas importantes que a palavra de Deus nos ensina sobre a igreja do Senhor. Hoje eu quero ler 1 Timóteo capítulo 3, nos versos 14 e 15. O apóstolo Paulo diz assim: Escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te bem depressa. Mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. A igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Se a palavra de Deus nos ensina que Jesus é o fundamento, aqui o apóstolo Paulo diz que a igreja é a coluna. E aí ele arremata dizendo que a igreja é a firmeza da verdade. A coluna não no sentido da edificação necessariamente, mas daquela que dá sustentação à verdade. É muito interessante pensar na igreja como esse lugar onde a verdade precisa ser proclamada, a verdade precisa ser vivida, a verdade precisa ser defendida em todo o tempo. Por que isso é importante? Porque nós estamos vivendo no tempo de relativismo. E o grande problema é quando as pessoas começam a deixar de lado os absolutos da palavra de Deus e começam a relativizar todas as coisas. E estamos vivendo nesse tempo. Os absolutos são muito questionados. Os absolutos da palavra de Deus são facilmente colocados em xeque. E estamos vivendo num tempo em que a gente precisa dar um jeitinho para todas as coisas, um ajeitamento aqui e ali, na expectativa de que a nossa mensagem se torne um pouco mais palatável, um pouco mais fácil de ouvir. E na medida em que a gente vai tentando dar esse jeito, na verdade, a gente vai enfraquecendo a verdade. Porque o que traz transformação na vida das pessoas não é a gente tentar acomodar a palavra de Deus às suas realidades. O que traz transformação à vida das pessoas é exatamente mostrar a diferença entre aquilo que a palavra de Deus ensina e aquilo que elas estão vivendo. Essa diferença que a palavra de Deus mostra que vai produzir no coração das pessoas a compreensão da necessidade de mudança. Por isso, o apóstolo Paulo dizer que a igreja é a coluna e firmeza da verdade. Porque se a igreja relativizar a verdade, se a igreja misturar a verdade, você sabe que toda verdade misturada se transforma numa mentira. Se a igreja se permitir misturar a verdade para poder acomodar o evangelho às necessidades deste mundo, o evangelho perde o efeito transformador. Por isso, a descrição da palavra de Deus a respeito da igreja como coluna e firmeza da verdade deve nos levar a manter os nossos pés nos absolutos da palavra e proclamá-lo com toda firmeza. Vamos orar? Ó Deus bendito, nós estamos vivendo naquele tempo profetizado pela Tua palavra, de que as pessoas estariam com comichão no ouvido para ouvir coisas agradáveis. Nem sempre a verdade é agradável aos ouvidos, mas é a proclamação da verdade que é capaz de transformar a vida das pessoas. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, nós queremos te pedir, ajuda-nos a manter o nosso coração firmado
somente na verdade, e que como igreja do Senhor nós não venhamos a misturar o evangelho santo, perfeito, absoluto, que transforma a vida de todo aquele que crê. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos tomar um café?